Seria muito difícil estar aqui na casa, cujo patrono é o nosso querido Vicente de Paulo, sem falar um pouco ou refletir um pouco sobre a caridade. A caridade que muitas vezes é compreendida como simples gestos materiais, onde eu tenho aquilo no bolso que não vai me fazer falta, eu tiro e dou. Onde eu pego um prato de comida ou uma roupa também e dou para alguém. Ou seja, eu manifestando através de doações materiais, eu vou manifestando a minha compreensão a respeito da necessidade do outro. Mas a doutrina espírita, os amigos espirituais, nos mostram que caridade é muito mais do que isso. Mas não é privilégio da doutrina espírita. Muito antes da doutrina espírita, aquelas almas que passaram pela terra e tentaram nos arrastar para o progresso, para a compreensão, essas almas já nos mostraram que o bem material não é a única possibilidade de praticarmos a caridade. Assim, entre as várias situações, sem falar em Jesus, que o tempo todo a gente não o via pegando bem material para dar para o outro. Mas na hora que precisou matar a fome, ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe. Mas ele participava e estendia a sua compreensão a todos os necessitados que passavam por ele. Depois dele, nós vamos ver entre tantos e tantos outros, que seria difícil nós citarmos muitos, nós vamos citar um que foi cantado aqui hoje, Francisco de Assis. Francisco de Assis, que num primeiro momento entendeu que a caridade era material. E, entendendo essa caridade material, ele transformou aquele convite que ele registrou na alma. Francisco constrói a minha igreja. Ele entendeu que aquela construção seria do bem, de uma casa, de um espaço físico, material. Mas, logo após ele ter construído aquele ponto de luz, aquele ponto de encontro, ficou dentro dele uma espécie de frustração, de interrogação. E agora? A igrejinha está construída, reformada, mas quem vai conduzir as práticas aqui dentro? Quem vai levar os fiéis à oração, à condução de caminhos, de recursos para ir até o Pai? E envolvido por aquele questionamento, aquilo que saía de sua alma, ele saiu a caminhar. Deixou pronta a igrejinha material e que começou a se doar, a buscar o necessitado, a conversar com a natureza, a sentir as vibrações de amor em todo o espaço por onde passava. E ele vai nos locais onde se hospedava, com aquelas pessoas que eram comerciantes, proprietários, com os necessitados da rua, ele vai levando a mensagem de amor, ele vai praticando a caridade. E aí, o nosso amigo particular, querido, o nosso companheiro lá de Belo Horizonte, compositor, ele, num dia de emoção, ele me chama e diz assim: Joselma, eu li o livro Francisco de Assis, eu consegui colocar num verso, numa palavra, ou em alguns versos, o que eu entendi e que senti a respeito do que ele fez. O que eu entendi e senti de cada gesto que a caridade pode nos proporcionar. E ele, então, canta para mim
um trecho assim, só para desafiar o grande cantor, afinadíssimo, que deu uma notazinha diferente e ele voltou, né? Buscando a harmonia, buscando a perfeição. Agora ele vai ficar com os ouvidos agredidos, porque ele vai ouvir uma taquara rachada cantando mais ou menos assim: em cada dia que vem, em cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu pai. Só isso para não te agredir. Então, o que é que ele quis dizer com essa música? Que Francisco de Assis, após ter saído da construção da igreja, ele entende que a cada dia que passava, ele precisava erguer dentro dele a igreja do Pai, a casa do Pai. O que é uma igreja? A igreja significa aquele ponto onde nos encontramos, por isso eu chamei ponto de encontro, onde nos encontramos para ir até o Pai. E aquele que procura a prática da caridade, ele vai a cada dia que passa construindo não a igreja material, mas ele constrói dentro de si o ponto de encontro com o Pai. Porque através das pequenas atitudes, através do sorriso, através do silêncio que se põe para ouvir alguém que está aflito, através do gesto de compreensão, do olhar, da palavra, do movimento que nós fazemos em direção ao outro, nós vamos, a cada dia, colocando em nossa intimidade, como se fosse um pequeno tijolinho desta construção maior que nos eleva até Deus. Mas, independente de tudo isso, vem a doutrina espírita e traz para nós a luz da fé raciocinada. Ela traz para nós a base da reflexão a respeito da importância da caridade. Nós encontramos entre tantas frases importantes que a doutrina espírita consolida o nosso movimento em favor do progresso de cada um de nós. Nós vamos encontrar 3 frases que nos levam a uma reflexão muito grande. Uma delas, que nos mostra mais o lado científico da doutrina espírita, nós vamos ver a frase assim: a fé, ela só é legítima quando ela pode encarar a razão face a face. Ou seja, aquela fé inabalável, aquela fé que faz com que a pessoa se mantenha de pé diante de todas as dificuldades, ela só vai ser inabalável se ela estiver de tal forma consolidada, cimentada na razão. Ou seja, nós não teríamos uma fé simplesmente histórica, que minha mãe acreditava, minha avó, meu bisavô, então eu também acredito. A nossa fé é aquela fé que é representada pela convicção. E nos dizem os espíritos amigos que os espíritas são convictos. Eles não são simples crentes. E quando se fala crente aqui, não estamos nos referindo a algum segmento religioso. Nós estamos falando crente no sentido daquele que acredita. Então dizem os espíritos amigos, os espíritas não são simples crentes. Antes, eles são convictos e por isso eles caminham. Não está falando nessa pequena frase que nós somos melhores do que os outros, muito ao contrário. Exatamente porque somos dotados da possibilidade de ter uma fé raciocinada, nós lutamos muito mais
com nossas dificuldades, com nossas limitações, o tempo todo nos questionando se a nossa postura é uma postura de convicção ou é uma postura que ainda falseia na dúvida, nas dificuldades, nas conveniências. Então, essa frase que nos fala na fé inabalável, ela reflete o lado mais científico da doutrina espírita, porque o cientista é aquele que acredita quando é possível provar as suas pesquisas, as suas descobertas. E a nossa fé, ela deve ser aquela fé raciocinada, que ela encontra motivos, encontra razão para existir. Existe uma outra frase que nos leva mais para o aspecto da filosofia. É também uma frase muito conhecida de todos nós, em que ela resume a evolução. Essa frase diz assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Ou seja, nessa frase, nós vamos ver o aspecto filosófico da doutrina espírita, quando fala para nós no caráter evolutivo da vida, em que nós, baseados nessa viagem de ir e vir, nas reencarnações, nós vamos a cada viagem ou a cada estação em que nós paramos aqui para um estágio, para um aprendizado, nós crescemos mais um pouco. E a lei nos diz: caminha, progride. A cada momento que a gente tropeça, nós não nos quedamos achando que o mundo acabou, porque nós sabemos que tropeçamos, que nos distraímos, que erramos, mas que teremos novas possibilidades de progredir. E a terceira frase é uma frase que nos faz entrar em contato diretamente com o nosso Pai. É uma frase que vem registrada na doutrina espírita, colocada pelo Espírito Paulo, quando a sociedade na época afirmava que fora da igreja não haveria salvação. E o Espírito Paulo, num processo de grandeza, de emancipação da compreensão da vida, ele diz: não é fora da igreja, é fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Essa frase nos relaciona com um aspecto mais ético, mais religioso da doutrina espírita, fazendo exatamente o ponto de nivelamento entre o aspecto científico e o aspecto filosófico. Então, não basta termos a fé raciocinada, porque senão nós poderíamos nos tornar frios. Não basta pensar e acreditar na evolução, porque nós poderíamos nos entregar ao ritmo da vida e deixar que a vida nos levasse da maneira que fosse possível. Então, para equilibrar essas duas frases, nós vamos encontrar essa: fora da caridade não há salvação. Certamente, ela reflete tudo aquilo que eu rapidamente resumi a respeito de Jesus, a respeito de Francisco de Assis e de tantos outros que passaram pela terra. E aí nós vamos pensar: mas como é que essa história de não há salvação? Se eu não fizer a caridade, então eu não vou para o céu? Seria uma pergunta de alguém que conhece pouco doutrina. Se eu não fizer caridade, quer dizer que eu vou para o inferno? Porque, afinal de contas, a frase diz que não há salvação. E a palavra salvação, ela significa, numa ligeira análise, ela significa ação de se salvar. Então, se não praticarmos a caridade, nós não vamos nos salvar. Não é ir para o céu ou ir para o inferno.
nós não vamos nos salvar. E aí vem a pergunta clássica: mas nos salvar de quê? Do demônio? De que nós vamos nos salvar? E aí, mais uma vez, os Espíritos nos mostram: se nós não formos caridosos, nós não vamos nos salvar de nossas mazelas espirituais, de nossas viciações, de nossos hábitos deteriorados do passado. Se nós não formos caridosos, nós não vamos voltar a um processo de harmonização na relação com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com a natureza, com tudo que está à nossa volta. Se não formos caridosos, nós teremos dificuldades, nós vamos encontrar barreiras profundas para evoluir e para termos fé. Portanto, essa frase básica do aspecto moral da doutrina espírita é uma frase que nos leva um convite interior, a modificação. Já não é o simples gesto de tirar o que eu tenho a mais e doar, mas isso também pode ser profunda caridade. Só aqueles que já passaram por necessidades materiais e que foram aliviados com o alimento, com a roupa, com o remédio, por alguém que possuía aquilo, só aqueles são capazes de saber a importância desse gesto de amor, dessa caridade material. E é interessante que essa caridade material, ela pode ser feita quase que de uma forma indiferente. E ela pode ser feita e deve ser feita com um colorido de amor especial, que leva além do bem material as energias boas daquele que ama, daquele que deseja a paz e o progresso do outro, que no momento passa por dificuldades. Mas, além dessa caridade material, que é importante, que tem o seu lugar na caminhada evolutiva das pessoas, nós vamos encontrar aquela outra caridade que às vezes a gente nem para perceber que é a caridade em que eu paro e ouço, por exemplo, alguém que me fala. A pessoa cansativa, que fala sem parar, ou que tem uma voz que é cansativa, ou que fala repetidamente a mesma coisa, ou que grita aos meus ouvidos. Quando eu paro para ouvir, quando eu tenho um gesto natural, que já não é nem fazendo um esforço, mas é natural, quando eu paro para ouvir com amor, com atenção, com respeito, eu estou praticando a caridade. Não apenas em relação àquele que ouve, que fala, mas muito mais. E aí vem o lado que nós espíritas costumamos esquecer, como médiuns que somos. Nós registramos a presença dos espíritos em todos os ambientes onde nos encontramos. E na medida que eu paro para ouvir, é possível que eu esteja ouvindo algo que eu já ouvi tantas vezes, mas pode ser que eu esteja sendo tradutora, mediunicamente falando, para espíritos ao nosso redor, que não tinham entendido a primeira vez, ou não tinham ouvido a primeira vez, e que vão registrar o meu exemplo de paciência, de respeito, de atenção e de carinho. Vejam, quando é que nós poderíamos pensar que parar para ouvir com respeito é um gesto de caridade? Quantas vezes nós poderíamos pensar que caminhar até alguém que está acamado, doente, para fazer uma ligeira visita, para oferecer-lhe um passe, direto ou indiretamente, para levar ali
presença amorosa da nossa compreensão? Quando nós paramos para pensar que esse sair de nós é um gesto de caridade? Quantas vezes, no nosso dia a dia, diante da convivência com alguém difícil, em que nós não nos colocamos submissos aos gritos, à prepotência, mas nós nos colocamos respeitosos diante de um coração aflito, que não sabe manifestar o seu sentimento de uma forma menos agressiva e sem rebater, nós ouvimos e damos tempo para que aquela pessoa se reposicione. É caridade. Quantas vezes nós, ao nos movimentarmos pelas ruas e sorrirmos para alguém que a gente até não conhece, ou cumprimentarmos as pessoas, é um gesto de caridade. Nós não precisamos ter gestos enlouquecidos de sairmos por aí, oi, como vai? Olá, tudo bem? Porque nós não vamos, às vezes, nem alcançar o outro, que ao olhar para nós vai dizer, essa aí deve ser doida. Saiu lá de Belo Horizonte, puxa, mandaram ela para cá, mas ela é meio maluca, porque ela sai por aí, mas não é exatamente só o cumprimento físico, material, mas aquele cumprimento pelo olhar, em que ao passar por alguém, esteja essa pessoa com um aspecto de conforto material ou com da necessidade material, que eu a envolva. Pai, ajude-a, que ela possa seguir em paz. São pequenos gestos que vão refletindo a nossa compreensão em relação à vida. E ainda a doutrina espírita nos traz, numa oportunidade, no Livro dos Espíritos, a compreensão do que é a caridade, ou de como Jesus vivenciou a caridade, deixando o seu exemplo para todos nós. E aí o Livro dos Espíritos nos diz que para Jesus, na sua vivência, a caridade seria ter a benevolência para com todas as pessoas, ser indulgente com todos aqueles que são ainda agressores e perdoar de maneira ampla todas as ofensas. E aí como se amplia a caridade, que já não é uma caridade material, a caridade que passa a ser pequenos gestos, sorriso, olhares, silêncio, movimento, ela vem sendo decodificada pela doutrina espírita como aquela que me faz ter benevolência para com todas as pessoas. Ai, como amplia a doutrina espírita essa noção de caridade para todos nós. Porque aí, para eu ser benevolente com todas as pessoas, eu preciso começar a ser benevolente com aqueles que dirigem o nosso país, com aqueles que dirigem as grandes nações e os outros países, entendendo-os nos seus gestos, nas suas ações e decisões. Aí alguém vai dizer, você está querendo dizer que é para a gente aplaudir? Não. Porque se nós aplaudirmos de forma inconsciente, nós não estamos harmonizados com a verdade, com o bem, com a caridade. A benevolência é nós nos colocarmos na postura de compreensão, é nós nos colocarmos na postura de respeito, é nós nos silenciarmos ante o convite à crítica, é nós agirmos silenciosamente, através da oração, em favor daqueles que estão com suas mentes em desalinho, mas não apenas eles. Eu comecei deles, mas em qualquer circunstância, no hospital onde eu vou fazer uma consulta, e que o médico, às vezes, num momento de preocupação,
Ele nem olha para mim e já vai me dando uma receita sem ter olhado para o meu rosto. Ou então, aquele funcionário de uma repartição pública que me atende, talvez no momento de dificuldade íntima, com impaciência, com indiferença, e eu vou lá uma semana, 2 ou 3, ou 1 mês ou 2, e os meus papéis estão no mesmo lugar. E vocês vão dizer, então é para deixar no mesmo lugar e aplaudir que ele é bonitinho e está sofrendo? Não, isso não é benevolência. Que a gente tome as medidas necessárias, mas sem ódio, sem revolta, sem desprezo, sem acusar de uma maneira desequilibrada. Então, a benevolência para com todos é eu poder liberar de minha mente, dos meus pensamentos, das minhas vibrações, eu poder liberar vibrações de compreensão, construções energéticas de harmonia, de tolerância, de paciência. E aí, a doutrina espírita nos fala ainda na indulgência para com os agressores. Mas como eu vou ser indulgente com alguém que está errando? Eu não sou a dona do mundo, que vou julgar, que vou colocar numa posição de ostentação aquele que errou. Ser indulgente é eu, mais uma vez, dentro, muito próximo da benevolência, eu silenciar a crítica, eu silenciar uma revolta, eu entender que o outro passa por situações, compreendê-lo, embora compreendendo-o, eu não seja conivente com os erros que ele faz. Mas vem a terceira etapa, a terceira palavra, onde ele diz, perdão para as ofensas. E aí vem, no meu entender, a caridade maior. Quantos familiares estão sem se falar, porque estão magoados uns com os outros? Quantos filhos não aceitam seus pais, porque lá não sei quando, porque ele nem lembra direito, porque ele era criança, ele sofreu as consequências de uma atitude de fragilidade dos pais. Quantos pais não aceitam e não perdoam os filhos, que no momento também de fragilidade, se permitiram sair daquele caminho que ele traçou, e passaram a fazer uso da droga tóxica, da bebida, de um comportamento em desarmonia, e o pai, a mãe não perdoa. Quantos de nós registramos na família gestos de intolerância, gestos até de pirraça, alguém pirraça o outro por desaforo. Olha, eu já registrei até pessoas esconderem os pedaços de frango que o outro gosta por desaforo. Ele fez isso comigo, esse pedaço que ele gosta, eu vou esconder. Ele se quiser, que ele que coma esse pedaço de costela magra desse frango, porque eu não vou dar, né? E aquele pedaço carnudo, ele esconde, às vezes, até por debaixo do arroz, na panela, só porque o outro não lhe fez bem. É um gesto de não perdão. Parece mentira, mas nós sabemos que isso acontece, né? Situações de pirraça, da pessoa falar assim, para o desaforo, ele não gosta de macarrão, eu vou fazer macarrão a semana inteira, ele vai ver com quantos paus se constrói uma canoa. E aí, a semana inteira, a criatura chega em casa e tem macarrão. Macarrão de lacinho, macarrão comprido, macarrão talharim, macarrão ensopado, macarrão seco, macarrão ao forno. E a pessoa sofre o gesto de pirraça. A gente nem pensa que isso não é perdoar. É não perdoar. Mas é. Porque se eu perdoasse, eu ia fazer aquilo que ele gosta. Eu estou falando ele porque eu sou mulher, mas o que é homem
né? Fazer o que ela gosta, né? De vez em quando atender, agradar. Então, às vezes eu, no momento de revolta com ele, eu deixo para o desaforo. Não passo direito a camisa dele. Ele adora a camisa bem passada, bonitinho. Eu passar a camisa para ele encontrar com a outra? Não vou, não passo direito a camisa. Ainda bem que agora as empresas, as fábricas de tecido têm feito tecidos que não amarrotam muito, né? Mas olha, gente, são pequenos gestos tão infantis. E a gente pergunta assim, mas nós espíritas fazemos isso? Pior que fazemos. O pior é que nós não achamos que isso é não perdão, e a gente acha que é só um gestozinho. Não, é só uma liçãozinha que eu quero dar para ele. Mas nós estamos externando a nossa falta de perdão. E isso que eu falei na família, em casa, isso vai para nosso trabalho. Quantas pessoas, porque o outro que chegou e falou bravo, eu quero, você está me enrolando. Tem tanto tempo que eu venho aqui, você não me atende. Aí ele não está pirraçando, não. Ele está só dando uma liçãozinha. Ele pega aquele papel e joga lá pelo final. Deixa ele. Ele foi grosseiro, agora ele vai ver comigo. Gente, são pequenas atitudes que nós não percebemos. Mas a doutrina espírita nos diz que Jesus exemplificou o perdão para todas as ofensas. Ele, que foi agredido aqui ou ali com palavras, com gestos de ironia, com atitudes de deboche, com provocações, ele respondia firme, mas ele não ficava lamentando. Ah, você que é o bom, você que entende tudo, como é que a gente faz com a moeda? De quem é a esfinge que está na moeda? Ué, é do imperador. Então, dá a ele o que é dele. E dá a Deus o que é de Deus. Respeite as leis. Viva em harmonia com as leis. Por mais que essas leis às vezes nos agridam, não vamos nos submeter, mas vamos trabalhar de maneira oficial, de maneira clara, objetiva, para defender os nossos direitos à luz da legalidade, à luz da clareza da compreensão. Eu falei em pequenos gestos de perdão, esses que nós não percebemos que no dia a dia que fazemos. Quantas vezes você faz, depois fala, meu Deus, para que eu fiz isso? Que coisa infantil! Mas a gente ainda faz. A gente tem pirracinhas. Não, Joselma, isso não é que eu estou com ódio, com revolta, não. É só uma coisinha assim, para ele ver que eu existo. Para ele ver que... Não. Esses pequenos gestos, essas pequenas pirracinhas, evidenciam que eu ainda não perdoei de maneira plena o equívoco, a distração, o erro do outro que convive comigo. E assim, no dia a dia, eu projetando o meu desprezo, eu vivenciando processos de preconceito, eu manifesto, eu externo a falta de perdão. Mas existem ainda outros tipos de necessidade de perdão, numa etapa mais profunda, que são aquelas pessoas que nos ofenderam de verdade para nós outros. E a gente fala, não, mas mas não dá. Perdoar a fulana é eu não ter vergonha na cara, porque afinal de contas o que ela fez, o que ela falou. E eu não percebo que quando eu deixo de perdoar a fulana, eu estou deixando que energias escuras da mágoa visitem todo o meu ser, visitem meu perispírito e visitem meu corpo físico. E eu não percebo que, de repente, lá estou eu com umas dores estranhas no estômago, a comida não para, eu tenho ânsias de vômito, e aí eu falo assim, a comida da Soninha me fez mal. Mentira, a comida dela é uma delícia. O dia que vocês tiverem chance, não percam a oportunidade. Então, na verdade, eu passei na rua, tive uma atitude, um encontro com alguém,
e eu tive uma reação interior que eu fiquei revoltada. Cheguei lá, toda sorrisos para a Soninha, não falei, mas meu coração está vibrando, mágoa. Aí, quando eu como, a comida desce temperada com as energias da mágoa. Vai me fazer mal. Vai bater no meu estômago. Ao ser usinada por todas as glândulas, aquele alimento, aquela comida, ela vai descer como se fosse uma comida estragada. Aí nós vamos ver pessoas que passam mal, que não sabem por que tem um problema de digestão, tem um processo de úlcera, tem problema circulatório, problemas na área cardíaca, uma dor de cabeça que não cessa, e outras coisas. Como eu tive um dia um processo grave de reumatismo infeccioso, porque eu era perfeccionista, ou saía bonitinho do jeito que eu queria, ou eu ficava brava, ou eu cobrava, eu era extremamente intolerante. Até que eu entendi que a minha intolerância se misturava, e eu entendi com a doutrina espírita, eu ainda não era espírita. Quando eu conheci a doutrina espírita, eu falei, meu Deus, fazer as coisas com amor, conversar com amor, não guardar raiva das pessoas, não guardar mágoa daquelas que me maltrataram, que tiveram atitudes de preconceito para comigo. Aí, na medida que eu fui me trabalhando, conseguindo não me ofender, eu fui me distanciando das crises reumáticas, que na verdade não eram totalmente crises reumáticas, eram manifestações da energia negativa que eu deixava visitar o meu corpo físico. Minha gente, quantas pessoas estão hospitalizadas, passando por problemas terríveis por causa da sua condição emocional. Numa dessas situações agora, em que o ex-chefe da nossa nação foi conduzido à prisão, um conhecido meu, ele teve uma postura de tanta revolta, mas de tanta raiva, que aquilo parecia que ia sair pelos poros de seu corpo físico. E quando assustamos, ele precisou ser levado para o hospital, porque ele sofreu um derrame. E só não desencarnou porque a mulher dele foi extremamente rápida na ação e o levou a tempo de que as coisas não se complicassem. Qual a contribuição que ele deu para todo um contexto que aí estava? Se eu quero contribuir, se eu tenho conhecimento, se eu tenho base, a minha contribuição tem que ser a partir do amor. A cada dia que vem, a cada dia que vai, eu preciso erguer em mim a casa do Pai. E eu só vou construir essa casa do Pai com compreensão, com tolerância, com amor, ou seja, com caridade. Eu gosto muito de pesquisar as coisas de Jesus, as coisas da doutrina. Eu pesquiso não para lustrar o meu intelecto e ficar ali, bom, eu já não tenho mais o que estudar, então agora eu vou procurar isso, comparar aquilo, para que eu possa me divertir como se eu estivesse fazendo palavras cruzadas. Não, não é nesse sentido. Mas eu gosto de pesquisar. E aí, eu encontrei nas minhas pesquisas um texto de Kardec, no livro Obras Póstumas, que o texto se chama Fora da Caridade Não Há Salvação. E aí eu comparo o texto de Kardec, fazendo um parênteses. Tem pessoas que dizem assim, o livro Obras Póstumas recebeu enxerto, não é tudo de Kardec.
eu acho que nós... Não, é o ar. Mas tudo bem, nós levamos. Então, nós vamos, ainda que não tenha sido escrito plenamente por ele, mas alguém viu o que ele fez e escreveu. Não importa isso. Mas o texto, fora da caridade não há salvação, lá no livro Obras Póstumas, se comparado ao capítulo fora da caridade não há salvação, no Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira vez que eu li os dois comparando, eu me senti, pelo orgulho, eu me senti humilhada. Eu me senti um lixo. Eu me senti um verme. Não como quando o nosso querido Chico se comparava a uma gramínea da cancha do campo de futebol. Não, mas eu me senti um verme pelo meu orgulho, pela minha prepotência, porque lá está assim. Kardec diz mais ou menos assim: durante toda a minha vida, eu nunca recusei um chamado à noite de alguém que me pedia socorro. Eu sempre o atendi. Eu falava, meu Deus, eu às vezes desligo o celular para não ser incomodada e dormir sem ser incomodada. Lá está dizendo que ele sempre abriu a porta quando o necessitado batia a porta. Aí ele diz assim: eu nunca expressei uma palavra de revolta ante os momentos difíceis. Misericórdia! Quantas vezes eu fiquei impaciente diante das dores, diante das aflições que nos visitavam. Aí Kardec diz: eu nunca reclamei das pessoas difíceis com quem eu convivia. Eu pensava, meu Deus, mas eu só tenho pessoa difícil perto de mim e eu não tenho direito de reclamar. Direito? Para quem é tão abençoado, para quem recebe tanto de Deus, reclamar do outro que é uma pessoa difícil? Será? Será que a pessoa é difícil ou sou eu que sou difícil? Como será que eu me relaciono com aquela outra pessoa no meu dia a dia? Às vezes, aqueles que trabalham comigo, nenhum presta. Nossa, mas hoje em dia, meu Deus, a gente não acha uma pessoa que presta para trabalhar junto com a gente. Será? Será que eles acham líderes, chefes que prestam? Será que a Joselma presta diante deles? Será que ela não cobra demais? Será que ela não exige uma perfeição daqueles que ainda não são capazes? E aí, na medida que eu fui lendo, eu os convido, um dia que tiver um tempo, vai lá, Obras Póstumas, Allan Kardec. Leiam o pequenininho, mas pequenininho, gente, poucas frases. Mas eu me envergonhei e me envergonho. Eu costumo, assim, passar depressa pela página. Quando eu abro o livro Obras Póstumas, que cai lá, eu passo depressa, porque eu estou muito longe de praticar tudo que ali está. E Kardec diz assim: tudo o que os Espíritos falam a respeito de fora da caridade não há salvação. Eu tenho me esforçado no dia a dia para que assim eu possa agir, procurando ter caridade com todos aqueles com quem eu convivo, procurando ter um momento de compreensão para todos aqueles que chegam aflitos próximo de mim. Então, a expressão fora da caridade não há salvação, ela vai ser encontrada no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai ser encontrada em O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos mostram como Jesus entendia a caridade. Ela vai ser encontrada no livro Obras Póstumas, no livro Céu e Inferno,
no livro A Gênese. Ela vai ser encontrada em nossa consciência. Porque todas as vezes que nós agimos com um pouco menos de caridade, nós ficamos com a nossa consciência incomodada. A gente vira na cama, olha para um lado, roda para o outro, porque aquela pequena atitude ficou para nós outros marcadas. Aquela pequena atitude do olhar daquele que não recebeu toda a caridade que poderia ter recebido de mim, o seu olhar, a sua cabeça baixa, o seu silêncio, passam a ser um peso na minha consciência. Então, para nós outros espíritas, o convite que fica é agirmos com caridade. A caridade de maneira plena, a caridade de fazer sem reclamar porque fez, né? De agir de uma maneira espontânea, cheia de amor, com alegria. E ainda, a cada vez que praticarmos a caridade, há no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, um texto sobre o dever. E nós vamos encontrar, dentro desse tema, o dever, uma frase do grande filósofo Goethe, lá alemão. Ele diz assim: quando nós tivermos cumprido o dever, resta-nos um outro dever, o de ficarmos felizes, porque praticamos o dever. E ser caridoso é um dever. Que nós possamos praticar a caridade e, depois de tê-la praticado, ficarmos felizes porque a praticamos. Não é ficar pensando, puxa, aquele mal agradecido nem olhou para mim, nem agradeceu. Aquele ingrato, eu fiz com tanto amor e ele nem me agradeceu. Isso não é problema nosso. O nosso problema é fazer a caridade e seguir. O problema do outro é agradecer do jeito que ele sabe, com palavras, com silêncio ou com gestos que lá na frente evidenciem que ele assimilou o nosso gesto. E se ele não assimilar nessa encarnação, um dia ele vai se lembrar. E ao se lembrar, aquela vibração dele de gratidão voltará até nós. Portanto, acima de tudo, sermos felizes porque praticamos a caridade e não cobrarmos do outro porque ele não foi grato a nós. Gente, se fosse para eu ficar falando aqui fora da caridade não há salvação, eu virava à noite, à madrugada, porque eu preciso muito ouvir esse tema para ver se eu aprendo a ser mais caridosa, mais suave. Então, por causa disso, a gente vai falando. Mas eu espero que esse pouquinho que a gente trouxe aqui hoje sirva para a nossa reflexão. Como base da doutrina espírita, como base da evolução, como base do progresso, a caridade é a alavanca que move toda a humanidade. E aí a gente lembra novamente o cantor Marcos Viana, né? Que é o cantor, não, desculpem, o compositor Marcos Viana. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. Ok, gente, obrigada.